a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Cantem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo
para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Que maravilha, a gente tem uma alegria tremenda em saber que mesmo sendo pecadores, Deus está trabalhando em nossa vida. E quando Ele voltar, aí acabará tudo que é pecado, porque Ele transformará, como a palavra de Deus diz, esse corpo corruptível, que nós temos um corpo corruptível. Mesmo servindo ao Senhor, de vez em quando Ele está dando uma, como diz, uma desviada. Então temos que estar sempre atento. Mas Ele, a palavra de Deus diz que Ele pegará esse nosso corpo corruptível e transformará num corpo incorruptível. E por que Cristo vai fazer isso? Para poder levar a gente. Porque a palavra de Deus diz que sem santificação total, ninguém verá a Deus. Então, nós somos santos, somos porque estamos servindo ao Senhor. Mas já é um santo total, totalmente puro, de maneira alguma, só quando Cristo voltar. Ele está trabalhando na nossa vida e a gente deixando alguns atos que não agradam a Deus, que está descumprindo com a palavra do Senhor. Estamos melhorando, mas ainda temos muita coisa para melhorar. Nós queremos agradecer aí a Deus, primeiramente, por estamos realizando esse culto neste dia de hoje. A semana passada estivemos viajando, fomos a Pernambuco e a Paraíba e não tivemos como fazer o culto, realizar este culto. Mas graças a Deus estamos aqui para a honra e glória do seu nome. E aí queremos agradecer aos amados irmãos que estão através das redes sociais. Temos aí Jeane, minha filha, e Lenildo, meu genro, que sempre está conosco, mas hoje não foi possível. Então eles estão aí conosco através da rede social. Inalda Bezerra, que Deus abençoe aí você, Inalda e Luiz Bezerra, toda a família. O João Gomes, temos também aí Fabiana Moura, umas parentes nossas aí do Pernambuco aí. Nós temos pessoas de vários lugares. Que Deus abençoe aí. Márcia, parece que é Márcia, a letra é tão pequenininha. Maricélio ou é Márcia? É uma das duas aí. Quem for vocês aí, aceite, porque está muito miudinha a letra aqui. Então que Deus continue abençoando todos vocês para a honra e glória do seu nome. E que estejam preparados para ouvir a palavra de Deus nesta noite. E que a palavra de Deus, nós vamos tratar da palavra de Deus com o título de Conduta Exemplar de um Verdadeiro Cristão. Então, na mensagem que nós vamos transmitir hoje, a gente vai ver pelo menos 3 condutas exemplares de um verdadeiro cristão. Por que um verdadeiro cristão? Porque todo mundo diz que é um cristão. Eu quero saber se é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que obedece à palavra de Deus e vive de acordo com a palavra de Deus. Então, dá para vocês descobrir pelo menos 3, no texto que nós vamos ler mais tarde, 3 pontos aí importantes que quem não estiver usufruindo deles, fazendo o que a palavra de Deus diz, passe a fazer, passe a melhorar. Maricélia, parece que é isso, Maricélia de Sá. Que Deus abençoe aí vocês todos que estão aí nas redes sociais, em nome de Jesus, porque às vezes não dá para a gente ver, a letra é muito miudinha, a transmissão aqui, o tablet está distante e precisa uma visão muito aguçada para ler esses títulos aí. Então que Deus continue nos abençoando. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 24. Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir a palavra de Deus no Salmo 24. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E este salmo ele fala do domínio universal de Deus. Deus é aquele que domina universalmente, tem domínio sobre tudo, sobre todos. Somente Ele é capaz de fazer isso. Salmo 24, que diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém, louvado seja Deus. Deus é o Rei da Glória, e mais ninguém, somente Ele. Nós vamos louvar a Deus com um cântico aí do nosso Inário Novo Cântico. Eu tenho sempre dito, se você não tem um Inário presbiteriano, que é Inário Novo Cântico, pode pesquisar na rede social aí no celular, todo mundo tem, e basta colocar HNC, que é Inário Novo Cântico, HNC 14, que você já vai achar imediatamente e ver o título dele, que é Exaltado, hino de número 14. Então vamos adorar a Deus com este cântico. Nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, crede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Só Deus deve ser exaltado. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós, sinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Louvado seja Deus. Somente Ele deve ser exaltado. E agora nós vamos fazer uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu peço ao nosso irmão Bruno para fazer esta oração de louvor, de gratidão e adoração a Deus. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Amém. Graça nós te damos, Senhor, te agradecemos por mais este dia de vida, ó Pai, por podermos amanhecer saudáveis, em sã consciência. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nos permitir estarmos aqui em Tua presença, Pai, para te cultuar, te engrandecer e bendizer o Seu santo nome, Pai.
Te agradecemos também, Senhor, pelas bênçãos e pelas conquistas que o Senhor nos permitiu receber, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe com essa palavra que vamos receber hoje através do Teu servo, Senhor. Amém, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso, Deus tremendo. E vamos continuar louvando e adorando a Deus. O fim principal do homem é louvar a Deus. Eu acho muito interessante quando a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Acho interessante por quê? Porque os céus não falam, os firmamentos não falam, mas eles demonstram o poder e a maravilha da criação de Deus. A gente se encanta olhando para o céu. Se você olhar para o céu, e principalmente à noite, quando está iluminado com as estrelas, e aquele sol durante o dia fora de série, aquele arco-íris, é um negócio muito, só Deus para fazer isso. Então que nós devemos, como ser humano, louvar a Deus, principalmente nós os seres humanos. E vamos continuar louvando a Deus. Silene Barbosa, que Deus também te abençoe aí bem muito, viu, Silene? Todos vocês aí que estão aí conosco neste momento, que as bênçãos de Deus, com certeza, sei que em alguns de vocês as bênçãos de Deus já foram derramadas, porque a palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que todas essas bênçãos não estão sendo reproduzidas aqui na terra, mas algumas delas já estão reproduzindo. Mas quando nós estivermos na presença de Deus, aí sim, aí nós estaremos gozando dessas bênçãos totais. Então que Deus continue abençoando vocês. Vamos louvar a Deus aí com 3 hinos, o 47, nosso hinário, o novo cântico, o 39 e o 11. Então vamos partir para o 47, que tem o título de Louvor e Glória, hino de número 47. Vamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dai-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar com o hino 39, exaltação e louvor. Mais um cântico.
Vinde crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou e tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e por o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Devemos ser gratos a Deus, porque Deus já nos salvou. Ele, quando escolheu os seus filhos, aqueles que foram escolhidos por Deus, diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que existisse nada nesse mundo, nada nem ninguém, só Deus e mas gente, bicho, terra, nada, não existia. Deus fez o seu projeto, seu plano de salvação daqueles que iam adorar, viver para louvar a Ele, sabendo que o monte ia, mais da metade ia se afastar dele. Deus pegou, escolheu uma turma, uma quantidade e escreveu lá em Apocalipse, está escrito, lá no livro do Apocalipse, botou o nome daqueles que serão salvos. Então Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que nós devemos ser firmes e fortes e honestos, servindo ao Senhor, dar testemunho realmente de um cristão. Se você é um cristão, vamos ver se você vai se enquadrar na palavra de Deus daqui a pouquinho. Vamos louvar com o terceiro hino, quer dizer, o último hino desse conjunto aqui, que nós temos ainda um final, mas antes da palavra são 3. Então tem mais um que é o 11, que tem como título Trindade Santíssima, hino de número 11 do Hinário Novo Cântico. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome confirmou. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, santo, todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. De formaste firmemente a terra, eras e sempre és, que hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome confirmou. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, em céus tu Criador. Amém. Amém, louvado seja Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, né? Essa palavra que é maravilhosa, a palavra de Deus. Tudo aqui é importante, mas a palavra de Deus é mais importante do que tudo. A palavra de Deus está em primeiro lugar, porque não é nada escrito pelo homem, que veio do coração do homem. Não é nosso, não é nada que fui eu que fiz, é eu que estou dizendo, eu estou falando apenas. Mas é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Alguém quer ouvir a voz de Deus, quer ver Deus? Não consigo ouvir a voz de Deus. Vai ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus. O que você está lendo, você está falando. Então você está ouvindo Deus falar com você. Nós somos um canal pelo qual o Espírito Santo fala através de nós, transmitindo a palavra de Deus para convencer a todos do pecado, da justiça e do juízo. Então é muito importante a palavra de Deus. Se você estiver com a Bíblia aí pertinho de você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 13. Nós vamos fazer essa leitura em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, e farei a leitura dos versículos de 1 ao versículo 6. E como eu falei logo no início, nós vamos falar aqui sobre um tema nesses versículos de Hebreus, nesses 6 versículos. O tema é conduta exemplar de um verdadeiro cristão. Então, quando estiver falando sobre isso, você preste atenção, porque todo mundo diz que é um cristão. Eu sou um cristão. Não estou dizendo que você não é um cristão, mas nós queremos saber realmente qual é a sua conduta. Você mesmo deve saber disso. Qual é a sua conduta como um verdadeiro cristão? Então, a palavra de Deus diz, pelo menos, nós vamos citar 3 condutas de uma pessoa que diz que é um cristão, se ele está vivendo nessa conduta. Hebreus capítulo 13, nós vamos ler os versículos de 1 a 6. E após a leitura, você pode permanecer com a Bíblia aberta para que acompanhe se nós estamos falando realmente o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos.
Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmo, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmaremos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Amém. Oremos. Soberano Deus, a Tua palavra, meu Pai, está diante de nós, meu Senhor. Então, Senhor, prepara os nossos corações, meu Deus, a nossa mente, para ser receptivo à Tua palavra, para que possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra e realmente conferir se estamos sendo verdadeiros cristãos, obedecendo aquilo que a Tua palavra diz. Que nós não devemos ser cristãos apenas da boca para fora. Não, temos que ser também de coração. Temos que servir integralmente a Ti, meu Pai. Prepara-nos, ó Deus, com esta palavra, e que esta Tua palavra, meu Deus, possa convencer, meu Senhor, aqueles que ainda não se converteram de verdade, ainda não vivem Te servindo, dando testemunhos de um verdadeiro cristão, que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que eles se voltem para Ti, meu Deus, que Tu estás de braços abertos, esperando os Teus filhos voltar para casa. Pai, muito obrigado por a oportunidade que Tu nos deste nesta noite. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Como eu falei, repetindo ainda mais uma vez, estaremos meditando nesses versículos, nesses 6 versículos, escrito aí pelo autor de Hebreus, sobre o tema, como eu falei, conduta exemplar de um verdadeiro cristão. É difícil você chegar perto de uma pessoa e perguntar para ele: você é um cristão? A gente pode encontrar, porque tem aí outros, tem até seitas que se declara mesmo, é uma seita, mas se declara que é. Mas se você perguntar, vai a maioria das pessoas dizer: eu sou um cristão. Então vamos ver se na palavra de Deus, você que diz que é cristão, se você passa pelo crivo da palavra de Deus. O autor de Hebreus, ele destaca nesses versículos 3 áreas. Essas são essas 3 áreas que a gente tem que aprender nesta noite, inculcá-las, botar no nosso coração e realmente praticar, viver de acordo com elas. Então o autor de Hebreus destaca nestes versículos 3 áreas que devemos demonstrar nosso testemunho como cristão. Nós temos que testemunhar diante do mundo quem somos, no trato com o nosso próximo, no relacionamento conjugal com a nossa esposa e na maneira como lidamos com o dinheiro. Porque tem muita gente que o dinheiro é o Deus deles, acha que é tudo, tendo dinheiro não precisa mais de ninguém. Um cristão é alguém que cuida do próximo e respeita o cônjuge e se contentam com o que tem. Se você diz que é um cristão, você não ajuda ninguém, você não respeita o seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa, e não se contenta com aquilo que você tem, então você está muito longe de ser um verdadeiro cristão. Pode até ser um cristão, mas um cristão, como diz aí o ditado matuto aí, um banda voou, não tem nada a ver com Deus. Conduta, como a palavra de Deus diz, que nós devemos ter uma conduta digna realmente de um verdadeiro cristão. Conduta é uma manifestação do modo como um indivíduo ou um grupo se comporta perante a sociedade, tendo como base as crenças, culturas, valores morais e éticos. A gente vai ver muitas condutas de pessoas que até às vezes você admira aquela conduta, mas outros você se escandaliza com a conduta de muitas pessoas. Então normalmente esta manifestação relacionada com a maneira
que alguém se comporta, podendo esta ser uma manifestação boa, isto é, uma conduta positiva, ou uma manifestação má, isto é, uma conduta negativa. Assim, essas manifestações são formas de expressão, uma conduta social. Examinemos nestes versículos essas três áreas que inclusive eu já citei. Preste atenção nessas três áreas. Um verdadeiro cristão, sua conduta é demonstrada, em primeiro lugar, conforme os versículos de 1 a 3. Por isso que eu digo, deixem a Bíblia aberta para que vocês vejam se o que nós estamos falando está na Bíblia. Porque essa conduta, em primeiro lugar, nós vamos ver os versículos de 1 a 3. E o que o versículo de 1 a 3 diz referente à nossa conduta? Ela fala em relação ao amor ao próximo. É uma conduta nossa, a nossa relação com o amor ao próximo. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Como é que diz agora? Que agora me atrapalhei. Orar pelos... amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tu já pensou isso? Uma pessoa é meu inimigo, está doido para me matar, está me perseguindo, e a palavra diz que eu devo amar esse inimigo e orar pelos que vos perseguem. É assim que a palavra de Deus diz. Então a primeira atitude de um verdadeiro cristão é em relação ao amor ao próximo. O autor de Hebreus, ele diz aí, ele fala nos versículos de 1 a 3, ele diz: seja constante o amor fraterno, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus trato, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis maltratados. É isso que ele diz nos 3 versículos. Então, nosso amor a Deus deve ser provado por nosso amor ao próximo. Se nós dissemos que amamos a Deus, alguém observando a gente, se ele vê a gente descartando, maltratando, dizendo qualquer coisa com o próximo, então eles vão saber que é só da boca para fora que nós estamos falando. Mas quando ele vê que nós realmente temos compaixão pelas pessoas, ama o próximo e não interessa o que ele for, interessa é que a gente tem que ajudá-lo, então nós vamos ver realmente que nós somos um verdadeiro cristão. O apóstolo João, ele afirma, ele diz: aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 20. Como é que eu digo que amo a Deus, mas não amo uma pessoa? E existem vários tipos de amor. A gente sabe disso. O amor que temos pela esposa e a esposa pelo marido é diferente do amor pelo ser humano normal. Tem vários tipos de amor. O autor destaca 3 áreas da nossa atitude exemplar em relação ao próximo. Primeira área, amor fraternal. Ele diz no versículo 1: seja constante o amor fraternal, diz o autor de Hebreus. A palavra amar usada aqui não é ágape, mas Filadélfia. Quer dizer, amor de irmão de sangue. Esse mesmo tipo de amor é recomendado tanto por Paulo em Romanos 12, 10, como em 1 Tessalonicenses, também Paulo escrevendo, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Como por Pedro, em 1 Pedro 1, 22 e 2 Pedro 1, 7. Mostra esse tipo de amor. E o autor de Hebreus está dizendo que devemos considerar-nos uns aos outros não apenas como santos irmãos, mas também como amados irmãos. Precisamos de amar as pessoas. Segunda área é a hospitalidade, conforme o versículo 2. Ele diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Está na palavra aí, onde vocês abriram. Onde há verdadeiro amor cristão, aí também há hospitalidade. Não, como é que um cristão diz que ama a outra pessoa e não se vê hospitalidade, não se vê ajuda? Ele está precisando. É como a própria palavra nos fala. Chega uma pessoa na nossa porta, interessada com alguma coisa, passando necessidade, e pede, e a gente vai lá e
aplica a palavra de Deus, fala da palavra de Deus, e quando termina diz, Deus te acompanha, vai em paz, e não dá nada? Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de cristão é esse que não ajuda ninguém? O cristão é alguém que tem o coração, as mãos, o bolso e a casa abertos. Coração, bolso e casa estão aí abertos, porque a hospitalidade era tão importante naquele tempo. Por quê? Tem que ter algum motivo. Porque no primeiro século os cristãos foram perseguidos e muitos precisaram fugir de sua cidade. A perseguição foi grande. Aqui nós não vemos tanta perseguição, mas prestem atenção, viu? Já está começando perseguição com os cristãos. Já estão começando a criar leis para perseguir cristãos. Outros pediam seus bens e andavam foragidos pelo Império Romano a fim de salvar a própria vida. Os cristãos eram espalhados, perseguidos. Os irmãos crentes abriram suas casas a esses fugitivos, colocando em risco sua própria segurança. Porque você abrir casa, a sua casa, sem saber quem é o outro do outro lado, qual é o procedimento dele, é perigoso. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que no meio da igreja do Senhor, no meio desta igreja, há joio e trigo. O trigo são os filhos de Deus, e o joio são aqueles infiltrados dentro da igreja, falando até no nome de Deus por aí, saindo, mas esses vão ser banidos e só vão aparecer quando crescerem os dois, porque o trigo é totalmente diferente do joio, isto é, na semente, quando a semente aparece, na planta mesmo, as folhas, é conhecida demais, assim, as duas parecem demais, não dá para saber, só quando eles crescem juntos. Os irmãos perseguidos precisavam de um lar hospitaleiro para acolhê-los, tanto em seu deslocamento como em suas urgentes necessidades. Também os evangelistas e pregadores itinerantes dependiam da hospitalidade dos crentes para cumprir de sua agenda de pregação e pastoreio. Se você sair por aí afora pregando a palavra um dia todo, 2 dias, e não tiver casas conhecidas para ficar, você precisa de um local. Mas vai encontrar alguém que vai lhe dar apoio. Então, outro sim, as pensões e hospedarias no primeiro século eram raras, caras, sujas e mal afamadas. Era perigoso procurar essas hospedarias. Por essas razões, os crentes precisavam ter o coração aberto e a casa aberta para acolher os irmãos que eles nem conheciam. A hospitalidade é uma das qualidades requeridas do presbítero. Timóteo ele fala isso na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, Tito no capítulo 1, versículo 8, e das viúvas também fala Timóteo no capítulo 5, em 1 Timóteo, versículo 10. O autor de Hebreus, ele mostra que a hospitalidade abençoa não apenas quem é recebido, mas sobretudo quem recebe. Não só quem é recebido que é abençoado, nós também, sendo hospitaleiros, seremos também abençoados por Deus. Pois alguns nessa prática de acolher as pessoas sem o saber, hospedaram anjos, como aconteceu com Abraão e Ló, que foram hospedados. Quer dizer, eles foram hospedados, eles a hospedaram, que eram anjos, eles não sabiam. A terceira área é a área da compaixão, conforme o versículo 3, que diz o autor de Hebreus: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Às vezes a gente nem se lembra disso. Gracinha Carvalho, Nádia Santo, que bênção ter vocês aí ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe muito, 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 viu? Agora o autor passa da ideia de abrir a casa a fim de receber forasteiros e itinerantes para sair de casa a fim de visitar os encarcerados e os que sofrem maltratos, colocando-se no lugar deles e levando assim não apenas simpatia, mas também ajuda.
E que falando de encarcerados, aí o amado irmão, posso dizer isso, conhece muito bem as pessoas que visitam. Creio que ainda visitam como antigamente, que era muita visita. Né? A compaixão significa que devemos considerar os problemas alheios como nosso. Nós devemos se colocar no lugar do outro. Você vê uma pessoa sofrendo e até perseguições que nem merece, não deve aquilo, e a gente não sente nada, não faz nada. Um dos maiores estímulos ao amor prático demonstrado na assistência a um enfermo, prisioneiro ou necessitado é que, ao socorrermos essas pessoas, estamos fazendo isso ao próprio Jesus. Quando estamos fazendo o bem, é como se estivesse fazendo a Cristo. Um verdadeiro cristão, sua conduta é demonstrada em segundo lugar, conforme versículo 4, em relação ao cônjuge, em relação o marido com a mulher com o marido. Vocês mulheres e nós maridos, prestem atenção. Esse exemplo, esse testemunho, nós dizemos que somos verdadeiros cristãos. Vamos ver se a gente faz o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 4, com relação ao cônjuge. O autor de Hebreu fala no versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Está dizendo que o matrimônio, o casamento, deve ser digno de honra, bem como o leito sem mácula, a cama sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqueles que forem impuros, que forem adúlteros, preparem sua vida, porque Deus vai julgar vocês na hora certa. Cristo deve estar muito perto para vir, porque os sinais que nós estamos vendo, que a própria Bíblia diz dos sinais, não resta dúvida que Cristo está perto. E é melhor estar preparados para a volta de Jesus, não estar sendo contrário à palavra de Deus, ferindo a palavra de Deus, porque Ele vem para julgar. O lar é o primeiro lugar onde o amor cristão deve ser praticado. Lealdade e pureza deve ser o oxigênio do casamento. No primeiro século, o casamento não era tido em alta conta, seja pela influência da cultura pagã, altamente rendida à depravação moral, seja pela influência do asceticismo que motivava as pessoas a fugirem dos prazeres da vida. O comentarista Calvino, ele entende que quando o autor diz digno de honra entre todos seja o matrimônio, Calvino entende, está deixando claro que não há nenhuma classe humana a qual se deva proibir o matrimônio. O que Deus permitiu à raça humana universalmente é lícito a todos, sem exceção. O celibato compulsório não encontra amparo nas Escrituras. É claro que o autor da epístola teve como objetivo transmitir uma advertência contra a depreciação do casamento pela imoralidade. Os impuros e adúlteros são mencionados separadamente no texto porque a língua grega faz uma distinção entre ambos. Adúltero, ou adultério, na língua grega, quer dizer, moixéia, indica infidelidade por parte da pessoa casada, das pessoas casadas. E impurezas, que quer dizer porneia, é de natureza mais geral e inclui toda sorte de vícios e anormalidades sexuais. Hoje, mais que qualquer outro tempo, vemos uma conspiração deliberada contra o casamento e a pureza sexual.
a decadência moral chegou ao fundo do poço. A inversão dos valores é gritante. Os heterossexuais estão se abstendo do casamento ou fugindo dele pelas largas portas do divórcio, enquanto os homossexuais lutam para legitimar o casamento homoafetivo. Enquanto eles querem cair fora, os homossexuais, os heterossexuais, eles estão querendo, isto é, os homossexuais estão querendo, lutando para legitimar, não é separar, não é fazer isso. O casamento quando dá um tranca na palavra, o cara tem que parar para respirar. Heterossexual, monogâmico e monossomático, conforme instituído por Deus, que está registrado lá em Gênesis 2:24, está sendo escarnecido e tratado como instituição ultrapassada. Estão zombando de Deus. Deus criou homem e mulher, mas estão zombando de Deus neste século. Nesse contexto de perversão moral sem precedentes, o imperativo divino é absolutamente oportuno. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não zombem de Deus, porque Deus julgará. 3 verdades são ensinadas aqui. O matrimônio é honroso. O autor diz que o casamento deve ser visto como algo honroso, não somente para os cristãos, mas para todas as pessoas indistintamente. O matrimônio não foi invenção humana, mas instituição divina. Não nasceu no coração do homem, mas no coração de Deus. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. O matrimônio exige um relacionamento sexual puro. O leito conjugal precisa ser sem mácula. O termo leito aqui vem de uma palavra grega que significa coito, relação sexual. O que o texto está ensinando é que o relacionamento sexual é uma bênção a ser desfrutada no casamento e não antes ou fora dele. E tem muita gente hoje que está desfrutando antes do casamento e fora do casamento. Mas ainda o texto deixa claro que marido e mulher não podem levar para a sua intimidade sexual, no leito conjugal, nenhuma prática que destoe da santidade da relação sexual. Esse alerta das Escrituras é absolutamente imperativo. Deus julgará os impuros e adúlteros. A palavra usada aqui para impuros é um termo amplo que inclui não apenas os que praticam sexo antes do casamento, mas também outras formas pecaminosas de lidar com o sexo. Já a palavra usada para adúlteros especifica a relação fora do casamento. O texto é claro em afirmar que esses pecados, ainda que não conhecidos dos homens, não passarão impunes aos olhos de Deus. Deus está atento. Deus não dorme. Deus não cochila. Ele é um vigia que está atento, é um vigia puro, que cumpre com a lei. Nada vai passar sem ele enxergar, sem ele ver. Um verdadeiro cristão, sua conduta é demonstrada em terceiro lugar, conforme versículos 5 e 6, em relação ao dinheiro. Você que gosta muito de dinheiro, que luta pelo dinheiro, que é capaz de matar até a gente pelo dinheiro, passar por cima de qualquer um, preste atenção. O autor de Hebreus, ele diz nos versículos 5 e 6, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Deus não vai nos abandonar. Se nós honramos ao Senhor, que nós fazemos de acordo com a vontade dele, Deus não vai nos abandonar nunca.
Depois de falar a respeito dos perigos do sexo, o autor passa a falar sobre os perigos do dinheiro. Sexo e dinheiro são constantes ameaças a uma vida de santidade. A palavra avareza significa literalmente amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas o amor a ele. O problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. O problema não é carregar dinheiro no bolso, mas é entronizá-lo no coração, como se fosse um Deus. O antídoto contra o amor ao dinheiro é o contentamento. Lucas fala lá no capítulo 12, versículo 15. O apóstolo Paulo ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. O apóstolo Paulo diz que o contentamento é um aprendizado. Ele diz aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é assim que nós devemos também viver, contente em toda e qualquer situação. Estão lembrados do apóstolo Paulo? Eu falo muito nele. O apóstolo Paulo estava preso, com 39 chibatadas, meia-noite, preso ele e Silas, e nem estava dormindo, nem estava reclamando, estava louvando a Deus. Estava contente. Se a gente olhar a situação, de meu Deus do céu, como é que a pessoa está desse jeito? É assim que a palavra de Deus nos ensina, devemos estar contentes em toda e qualquer situação. A cobiça é o desejo desmedido de ter mais, e nisso se substancia descontentamento do mundo. Ela traz o seu próprio castigo, pois o coração que cobiça é amaldiçoado pela insatisfação, e o espírito descontente é amaldiçoado pela cobiça. Por outro lado, o contentamento significa mais que uma aceitação passiva do inevitável. Envolve um reconhecimento positivo que o dinheiro é relativo. Em vez de amar o dinheiro e pôr nossa confiança nele, devemos confiar no cuidado permanente de Deus. O dinheiro não pode nos trazer felicidade nem segurança, mas Deus é o nosso auxílio permanente. O dinheiro pode nos faltar, mas Deus nunca nos desampara. Os homens podem tirar de nós nosso dinheiro, nossa liberdade e até a nossa vida, mas não nos pode tirar nosso tesouro que está no céu. Deus jamais nos abandonará. Aleluia, glória a Deus. João Crisóstomo, o pregador conhecido como Boca de Ouro, que foi levado à presença do imperador, o qual lhe disse: vou desterrar-te. Crisóstomo respondeu: não podes fazê-lo, pois o mundo é a casa de meu pai. Matar-te-ei, disse então o imperador. De novo replicou o pregador, Crisóstomo, ele disse: não está nas tuas forças, pois minha vida está escondida com Cristo em Deus. O imperador ameaçou: privar-te-ei de tudo o que possuís. Crisóstomo respondeu: isto também é impossível, pois o meu tesouro está no céu, e as minhas riquezas estão dentro de mim. Vou separar-te então de todos os teus companheiros, e não te restará um único amigo. Eis então a resposta do pregador, de Crisóstomo: nem isso podes fazer-me, pois o meu amigo divino jamais me deixará. Desafio-te, orgulhoso imperador, não podes fazer-me mal algum. Diante de tudo isso que esta palavra nos mostra, devemos ter uma conduta exemplar como um verdadeiro cristão. Finalmente, amados irmãos, amados que estão conosco assistindo neste momento, mas pela rede social, a conduta de um verdadeiro cristão, seja eu ou você, deve servir de exemplo e testemunho da bondade de Deus aos que vivem uma vida fora dos padrões de Deus. Ao verdadeiro cristão cabe apenas a atitude de acolhimento do reino de Deus, que nos chega através da palavra de Jesus, que tem a força de transformar a vida do mundo. Um cristão é uma pessoa que ama a Jesus, aceitou-o como seu Salvador e obedece aos seus mandamentos. Um verdadeiro cristão segue Jesus de todo o coração,
não apenas por tradição. Um cristão que segue a Jesus tenta se tornar mais parecido com Ele, obedecendo aos seus mandamentos e tentando agir como Ele agiu na terra. Esse é um grande desafio, mas Deus ajuda-nos através do Espírito Santo que mora dentro de cada cristão. O Espírito Santo ensina e corrige, nos ajudando a viver mais parecidos com Cristo. Enfim, devemos ter uma conduta exemplar de um verdadeiro cristão. Primeiro, em relação ao amor ao próximo. Segundo, em relação ao cônjuge e em relação ao dinheiro. Se você realmente se acha um verdadeiro cristão, tenha uma conduta exemplar. Seja o exemplo que Deus vai continuar lhe abençoando mais ainda, para que se abençoe pessoas pelo seu procedimento e a sua maneira de viver. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos concluindo o culto nesta noite. Vamos agora louvar a Deus com o último cântico, que é o 368 do nosso inário presbiteriano, né? 368. Tem o título Despedida. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense em seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus os guarde em sua luz. Amém. Louvado seja Deus. Que sejamos realmente guardados pela luz do Senhor. Deus maravilhoso. Deus que está ao nosso redor nos protegendo. Estamos chegando ao final e vamos orar, concluir o nosso culto desta noite. Soberano Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez realizar o culto evangelístico para honra e glória do teu nome, Senhor, para cumprir, meu Deus, com a tua palavra que diz bem claro que nós devemos semear a tua palavra até os confins da terra. E hoje temos a oportunidade, meu Pai,
de ir muito longe, meu Senhor, porque temos as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, temos várias oportunidades, meu Deus, de espalhar a Tua palavra até os confins da terra. Então ajuda-nos, ó Deus, dá-nos coragem, dá-nos sabedoria, para que possamos pregar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, quer ouça, quer não. Mas o Teu Espírito Santo em parceria conosco, meu Pai, é Ele, não somos nós, é Ele que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que eles se arrependam dos seus pecados e voltem para Deus, que Deus está de braços abertos para recebê-los. Pai de amor e Pai de misericórdia, nos dá, meu Pai, uma noite tranquila, um sono reparador. Que se for da Tua vontade, meu Deus, que nós acordemos amanhã, meu Pai, nas mesmas condições que estamos aqui agora, prontos, Senhor Deus, para continuar a luta do dia a dia e para continuar, Senhor, aquilo que Tu tens colocado em nossas mãos. Muito obrigado, meu Deus, nós Te agradecemos por isso, meu Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares. Nós que aqui já estamos, mas aqueles que vieram de suas casas, meu Deus, que levem em paz, protegidos por Ti, meu Senhor. Nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Somente, repetindo o mesmo aviso sempre, que vocês sempre ouvem, mas tem gente que às vezes nunca apareceu aqui, é a primeira vez, então, para saber disso, nós estaremos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir, novamente fazendo este culto, realizando esse culto. Na semana passada, nós não realizamos este culto porque nós foi preciso nós viajarmos a Pernambuco, Sertânia, e de lá ir a Monteiro, na Paraíba. Tinha algumas coisas para fazermos, né? Visitas e outras coisas, então não tivemos como realizar o culto na segunda, que só chegamos na terça. Mas se Deus permitir que estivermos aqui segunda-feira, novamente estaremos prontos para realizar esse culto. Esse culto é o culto evangelístico da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, que tem como pastor o pastor Wellington, e realizado aqui na minha residência, na Rua Berlim, número 6, no bairro Amaury Alves de Menezes, ao lado aqui da Casa da Criança 5. E a cidade é Paulo Afonso. Então, todas as segundas-feiras às 19 horas. Então, contamos com vocês, divulguem, convidem outras pessoas, porque a palavra de Deus traz paz ao nosso coração, mesmo cheio de problemas, mas nós temos paz, porque Jesus deixou bem claro: a paz que eu vos dou é uma paz que excede todo o entendimento. O que é exceder o entendimento? Porque eu posso estar com o maior problema na mente, as maiores coisas, mas a paz que Ele dá ao nosso coração, aí quando eu digo que me lembro de Paulo, a paz que Ele dá é uma paz tremenda, que a gente vai louvar a Deus, mesmo sabendo que vai morrer daqui a 2 segundos. Então que Deus abençoe a todos, tenham uma noite tranquila, um sono reparador, em nome de Jesus. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Amém. Em nome de Jesus.